Eu digo que caminhar sozinho às vezes funciona, né? Mas você vai levar mais tempo ou às vezes não vai conseguir atingir o objetivo. Quando você tem a ajuda de um profissional ali, te ajuda bastante, né? Principalmente quando você, numa posição executiva ali, que você precisa lidar mais com entender os seus sabotadores, né? Não é que são defeitos, mas são coisas ali que acabam te segurando, né? E é bom ter uma visão de uma pessoa de fora ali para te apontar, porque na maioria das vezes você não consegue ver sozinho. Eu confesso que no programa, eu acho que o que a gente gastou mais tempo foi chegando, entendendo que de fato era um sabotador, era um problema ali que precisava ser entendido para depois traçar uma estratégia ali para poder resolver aquele sabotador, né? Diminuir a ação daquele sabotador ali no dia a dia. Sim. E eu confesso que se eu não tivesse feito, eu não conseguiria ter identificado isso, porque você olhar para dentro de si e identificar alguns problemas, eu acho que é uma das coisas mais difíceis que tem, porque a gente sempre acha que a gente está fazendo a coisa certa, Sim, né? Eu que agradeço, Flávio, eu gostei bastante, né, do programa que eu participei com você e agregou bastante na minha carreira, não só na carreira, mas também na vida pessoal também. sim. Olá, Léo, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem com você, Flávio? Tudo ótimo. Léo, é um prazer gravar esse case contigo, tá? Você veio para esse modelo, né, para esse programa, que é o programa de maturidade executiva, que é voltado para líderes, né, que já estão nesse nível executivo. E eu quero que você comece a contar um pouquinho aí quem é o Léo, o que o Léo faz, né? Então, vamos começar por aqui, Léo. Conta um pouco para a gente quem é o Léo e o que isso você faz. Perfeito. O prazer é todo meu, tá? Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, gostei bastante do programa. Bom, eu sou o Leonardo Lages, né? O pessoal me conhece como Lages aí, meu sobrenome. Sou fundador da meu app, né? Trabalho com tecnologia aí já está fazendo 15 anos. Trabalhei em várias empresas aqui de Uberlândia, algumas de São Paulo, multinacionais, empresas aqui da cidade também. E mais recentemente, nos últimos anos, eu tenho ocupado o cargo de head de tecnologia, né? Em 3 startups. E agora resolvi fundar a minha, né? Já fui fundador, cofundador de outra, né? Saí dela para fundar essa aqui, que é uma plataforma ali que ajuda o empreendedor ali a tirar a ideia do papel, né? E atualmente estou como CEO e CTO dela também. Bacana, muito bom. Muitas assim frentes, né, Léo? E eu me lembro quando você buscou, né, por esse modelo, por esse programa, né, onde você estava exatamente nesse momento, né, Flávio, eu tenho tantos passos na minha assim, carreira que eu preciso dar, e eu estou precisando de uma ajuda exatamente aqui para poder entender o que é esperado desse nível desse nível executivo, né? Então traz um pouco aí, explica para a gente o que te motivou a buscar todo esse suporte. Perfeito. Na época que a gente começou a fazer o programa, né, eu tinha acabado de sair do meu primeiro cargo ali, mais de gestão, né? Eu sempre fui uma pessoa muito técnica, tinha uma bagagem muito técnica. Tinha migrado para o cargo de gestão e fui para uma outra empresa ocupar um cargo de head de tecnologia, né? Por uma oportunidade que apareceu. E quando eu comecei a trabalhar nesse cargo, eu senti que eu estava travado, né? Que acho que faltou um pouco mais antes de assumir o cargo ali, conhecer um pouco melhor, né, o que que seria esperado, né, de um profissional nesse nível, né, que é um nível ali que tem uma responsabilidade muito grande ali perante as equipes, né, que faz a gestão, e também perante as entregas ali que são esperadas ali pelos superiores, né, que aí você começa a Uhum. falar ali com outros diretores de outras áreas e também com o CEO, né. Uhum. E aí eu procurei esse programa para poder antecipar um pouco mais. Claro que você ali, com a experiência ali, consegue pegar, mas isso demora muito tempo, né? Que você tem que passar por várias situações para poder chegar no nível de maturidade. E eu busquei esse curso para antecipar isso, né? Já que eu já estava no cargo, né? E foi muito bom para mim, porque me ajudou bastante a entender o que que era esperado da minha posição, né? O que tanto os liderados quanto os líderes esperavam da minha posição ali junto à companhia, né? E me ajudou bastante nisso. Sim. Ô, Léo, quando você fala, né, que foi a primeira vez que você ocupou uma assim, cadeira executiva, né? Porque você já vem ao longo Exato. da sua jornada como líder, né? Você já foi líder de assim, equipes, líder de assim, líderes, né? Então, quando você buscou por esse assim, programa, foi quando você de fato começou a ocupar uma posição mais assim executiva e aonde você começou a entender que toda aquela bagagem, todo aquele repertório que você, como líder de equipe, líder de então, líderes, que você começou a sentir que você precisava de algo a mais, né? Exato. É porque justamente assumindo essa posição executiva, né? Não necessariamente o que te trouxe até lá é o que vai fazer você seguir adiante. É, e eu vi que estava ficando travado em alguns pontos, né? Por ter aquela bagagem técnica ali muito forte, né? Aquele perfil mais técnico. E aí precisei de uma ajuda ali para poder entender um pouco mais o que que eu precisava melhorar ali, principalmente os soft skills, né? Para poder seguir adiante. Sim. E quais foram os principais
aprendizados, Léo? Como que você chegou nesse, assim, programa e como que foi o Léo que, assim, saiu? Eu falo que a gente acaba se conhecendo mais, né, do que, lógico que a gente conhece tudo o que é esperado, né, tem todos os pilares ali que a gente precisa conhecer, mas o que atrapalha a gente seguir adiante, na maioria das vezes, são os sabotadores, né? E quando a gente conhece, se reconhece, né? Conhece os sabotadores ali e sabe o que que pode atrapalhar ali a gente se desenvolver, eu falo que isso ajuda bastante. Que aí toda vez que acontece alguma situação ali, que aquele sabotador começa a te atrapalhar, você começa a prestar atenção. Ó, eu lembro daquela sessão que eu conversei com a Flávia, que eu posso resolver isso de outra forma, né? E um dos principais sabotadores que eu tinha até então era o da execução, né? De querer executar, querer não confiar tanto no time, né? Que o principal quando você chega numa posição como essa é confiar no time. Você tem que ter um time bom ali ao seu lado e tem que conhecer esse time e tem que engajar esse time a entregar resultados. Porque o seu resultado é o resultado do seu time ou dos seus times, né? Esse é o principal. E me ajudou bastante, né? Porque eu era aquela síndrome do herói, né? Querer resolver tudo, os problemas, os desafios. Eu sempre fui uma pessoa que gostava bastante de desafios técnicos, né? Quando a gente vai para executivos, os desafios são outros, e principalmente isso, né? E aí, uma vez superado isso também, tem a questão, um outro sabotador ali, é o relacionamento, né? Quando você está numa cadeira mais técnica ali, você não precisa se relacionar tanto, ou se relaciona só com o time ali que está te ajudando ali a desempenhar uma determinada atividade. Quando você vai para uma posição executiva, você tem que falar com outras cadeiras, né? Outras diretorias, né? Várias áreas da empresa, porque a sua área não anda sozinha, né? Você tem que entender isso, que depende de outras áreas, e muitas vezes essas outras áreas, elas trazem experiência ali que inclusive te ajuda até no técnico ali para resolver algum problema, né? E você tem que fazer network, né? Tanto dentro da companhia como fora também. O network, ele é muito importante, porque você precisa do apoio das outras áreas ali para te ajudar a resolver os problemas e eles também precisam de você. Tem que Sim, saber ali sim, sim. doar e apoiar as pessoas. E também, quando você não consegue esse apoio interno, buscar um apoio externo ali para te ajudar a resolver os problemas também, os Sim, desafios. sim, sim. E pelo que isso você está então trazendo, Léo, esse assim, programa, ele te apoiou tanto para poder ampliar sua consciência sobre a forma, sobre o que estava impedindo você, e de trazer também todo um ferramental de técnicas e de estratégias de como você atuar diante dessas novas assim, frentes, foi isso? Exatamente. Uhum. Principalmente de conhecer os pilares ali da carreira executiva, né, que Sim, não é só trabalho, né, tem família, religião sim, também, sim. espiritualidade, né, que a gente tem que ter também, Espiritualidade. muito importante, e saúde, né, que a gente Sim. tem que estar com a saúde em dia, é muito importante ter saúde, porque você precisa ter energia ali para lidar com as situações do dia a dia, que são Sim. muitas vezes são muito estressantes também. Sim, sim. E como que está o Léo hoje, né? Como que o Léo está nessas, assim, frentes? Você me disse há alguns dias, né, que: "Flávia, eu gostei tanto de atuar nessa nova frente agora, que é essa frente mais executiva, que eu consegui deixar esse técnico de lado, e agora eu estou percebendo que eu estou gostando muito mais", é isso? Exatamente. Eu estou gostando bastante, né, eu não estou mais tanto no técnico, né, como eu dizia, Aham. já tem um tempinho já, e estou reforçando bastante meu relacionamento com outras pessoas, participando de eventos, né? Tenho gostado bastante de fazer network. Participei de um programa da AWS, né? Que é a Amazon, voltado ali para lideranças de tecnologia e outro voltado Olha para só. lideranças de vendas também, né? De receita. E gostei bastante porque é algo novo, né? Você está conhecendo algo novo ali e enriquece bastante. E Uhum. agora, com esse desafio, né, de montar sua própria empresa ali, você tem que sempre estar renovando, nem sempre pensar no técnico, você tem que pensar nos clientes, tem que saber se Sim, sim, relacionar com os clientes, tem que sim, fazer parcerias para prestar um bom serviço ali para os seus clientes e sim. enxergar não só a sua área de atuação, né, mas outras áreas ali, marketing, vendas, operação, financeiro também, isso é muito Uhum. importante. Ou Então seja, acaba que você navega por todas as áreas. sim, ou seja, toda aquela competência, aquele conjunto que você veio buscar para te trazer maior visibilidade para uma cadeira executiva, agora o que você está me contando é que você já passou desse nível, você está já abrindo uma outra empresa, né, porque você Já, já teve, né, você já ocupou toda essa posição, só que agora você entendeu que você quer seguir como dono do seu próprio, assim, negócio. exato. Você continua como sendo CTO,
né? E está também com essa outra frente com a sua empresa, né? E que nessa Exato. frente agora, todas essas habilidades que você foi desenvolvendo, agora elas estão sendo também válidas, né? Também estão Sim, sendo bastante. necessárias. Muito Bastante. Eu digo que todos os dias ali aparece um desafio ali para estressar, né, as habilidades ali que sim. foram aprendidas. Sim, sim. Ô, Léo, Botar em prática. e qual dica, né? Porque muitos líderes, eu os percebo, que passam por esse mesmo dilema seu, né? Só que eu vejo que muitos, às vezes, ficam tentando sozinhos, né? Não, deixa eu tentar sozinho, que apesar deles entenderem, deles terem consciência que eles precisam desenvolver habilidades novas e que aquelas habilidades que os trouxeram até aqui não vai levar mais à frente, mesmo assim eles ficam tentando sozinhos, né? E o que você está se trazendo é que esse programa ele foi importante para você, para essa posição executiva, mas que ele também permitiu que você caminhasse mais à frente ainda, né? Então, qual dica que você pode dar para líderes que estão passando por esse mesmo dilema seu, que estavam nesse técnico, estavam não, né? Que estão nesse assim, técnico ainda? Olha, eu digo que caminhar sozinho às vezes funciona, né, mas você vai levar mais tempo ou às vezes não vai conseguir atingir o objetivo. Quando você tem a ajuda de um profissional ali, te ajuda bastante, né, principalmente quando você, numa posição executiva ali, que você precisa lidar mais com entender os seus sabotadores, né, não é que são defeitos, mas são coisas ali que acabam te segurando, né, e é bom ter uma visão de uma pessoa de fora ali para te apontar, porque na maioria das vezes você não consegue ver sozinho. Eu confesso que no programa, eu acho que o que a gente gastou mais tempo foi chegando, entendendo que de fato era um sabotador, era um problema ali que precisava ser entendido para depois é, é, traçar uma estratégia ali para poder resolver aquele sabotador, né, diminuir a ação daquele sabotador ali no dia a dia. Sim. E eu confesso que se eu não tivesse feito, eu não conseguiria ter identificado isso, porque você olhar para dentro de si e identificar alguns problemas, eu acho que é uma das coisas mais difíceis que tem, porque a gente sempre acha que a gente está fazendo a coisa certa, Sim, né? sim, sim, sim. E é exatamente por isso, né? Líderes que têm a coragem de investir no seu desenvolvimento são líderes que se diferenciam enquanto mercado, porque nesse nível executivo, nesse nível onde você está agora, que é de ser empreendedor, o que você precisa o tempo todo é saber correr riscos, é saber lidar com aquilo que você não tem, mas que você precisa desenvolver, né? E se você não tem essa capacidade de conseguir buscar ajuda, buscar suporte, você acaba ficando fixo, né? Você acaba estacionando a sua carreira e o seu negócio naquele local, né? Então, o que você Sim, está se trazendo é que, de fato, é importante pedir ajuda. exato. Isso mesmo. Bacana, bacana. Léo, é um prazer, né, ter feito todo esse programa contigo. Foi um prazer ter visto todo esse desenvolvimento seu, né? Ter visto como que o Léo chegou e como que o Léo está hoje, né? O Léo está super comunicativo, fluente, seguro, né? De si, seguro das Nem suas. sempre foi assim. Nem sempre foi assim, né? Mas que bom que você se permitiu participar de uns programas, e que bom, e principalmente, que bom que você se permitiu estar aberto para todo esse desenvolvimento. E hoje a gente está gravando esse case aqui, que é um case Exato. de assim, um sucesso, né, Léo? Então, parabéns, mérito seu, mérito Obrigado. de toda a sua assim, conquista, e foi um prazer muito grande estar junto com assim, você, Léo. Eu que agradeço, Flávio, eu gostei bastante, né, do programa que eu participei com você e agregou bastante na minha carreira, não só na carreira, mas também na vida pessoal também. Sim, sim. Muito bom. Até mais, Léo. Até mais.